Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, mais uma vez iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia, feliz por esta oportunidade e explorando desta forma os fenômenos mediúnicos que envolveram o grande médium Moisés diante da sua missão que lhe foi convocada por Deus através de Jesus e seus mensageiros para libertar o povo hebreu. E é uma das histórias mais belas da Bíblia, a história de Moisés. A sua dedicação, a sua renúncia, o seu denodo, a sua garra, a sua total servidão à vontade de Deus. Não foi fácil a tarefa que Deus lhe confiou, mas ele foi firme e a executou com sabedoria e com classe. Então nós vamos falar hoje da chamada a sarça ardente, que está narrado no capítulo 3 do livro do Êxodo e, segundo os tradutores da Bíblia de Jerusalém, eles falam que este primeiro relato da vocação de Moisés é de grande complexidade. Se uma parte do texto contém elementos de tradição já vista e eloísta, seriam menos consideráveis que se podia pensar. Então aqui eles fazem uma série de comentários sobre os escritores e nós começamos aqui o capítulo 3, no original, fala o Moshe e Moisés, Hayah Roe, estava pastoreando Etson, o rebanho, e Yetro, ou Jetro, que é traduzido como Jetro, rotinou o seu sogro, ou o sogro dele, Cohen Midian, ou seja, sacerdote de Midian, va in Hag, e dirigiu Et Hatson Achar Ha-Midibá e conduziu o rebanho Achar para depois do deserto, Ha-Midibá, Vaiavô El-Ha, e chegou à montanha Ha-Elohim, a montanha de Deus, chamada, aqui em hebraico fala Horebá, que é o conhecido Monte Horebe, que é a tradução. Então, aqui situa um quadro de que Moisés estava apacentando, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro e conduziu as ovelhas para além do deserto. E chegou ao Monte Horebe, Ha-Elohim, ou seja, a montanha de Deus, que é El-Har, a montanha de Deus, Ha-Elohim, Horebá, ou seja, a montanha se chamava Horebe, que fica no deserto do Sinai. É uma montanha com 2.282 metros de altura. Você leva no mínimo 6 horas para chegar lá em cima. É uma aventura maravilhosa, é uma conquista maravilhosa. Deus já me proporcionou essa alegria, embora eu não me sinta merecedor, mas eu subi a montanha sagrada do Sinai isso foi em novembro de 2009, foi um dos momentos mais belos da minha vida, porque ali nós subimos com grandes amigos, saímos do hotel lá do Sinai, da planície,
era meia-noite, 1h, e chegamos lá às 6 da manhã, subindo pela madrugada, mas é um espetáculo assim, quanto mais escuro, mais o céu é assim belíssimo. Então foi uma experiência para mim que eu jamais esquecerei. E aquela energia que nos envolve é indescritível, porque você começa a sintonizar com a história de milhares de anos, e aquilo realmente, quem tem um pouco de convivência nessa história, quem já leu, já traduziu, já interpretou, eu não digo que se confunde, mas sintoniza muito mais com aquele processo maravilhoso que é atingir o cume da chamada Montanha de Moisés. E aí o Gênesis fala que o anjo de Yahvé lhe apareceu, ou seja, o mensageiro de Deus apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés viu aquela luminosidade que queimava e não terminava. Cientificamente se fala que ali poderiam ser gases de um vulcão. E do ponto de vista espiritual, poderia ser o conhecido fenômeno da pirogenia, que é um fenômeno de efeito físico que Moisés era um médium de grande capacidade mediúnica, e ele é quem provocava aquele fenômeno de efeito físico, e a gente sabe que isso, existem muitos médiuns ainda hoje, que muita gente confunde esses fenômenos com o chamado poltergeist, que se fazem muito filme com efeitos físicos, mas de uma forma que o essencial e o espiritual que está por trás, infelizmente, nem sempre é explorado, nem sempre é esclarecido. Não existe nada de sobrenatural nisso. É uma coisa que a ciência e a própria mediunidade científica, ou seja, o livro do Gênesis, o livro dos médiuns e a Gênesis explica toda essa origem desses fenômenos de uma forma cientificamente racional e compreensível. E aí diz que Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e ela não se consumia. Então disse Moisés, darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque é que a sarça não se consome. É que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Eu, curiosamente, vivi um fenômeno desse agora nos Estados Unidos esse ano, com a lareira de um amigo lá, o esposo da hostmother da minha filha, que a hospedou durante um intercâmbio nos Estados Unidos. Ele tem uma lareira que me lembrou muito a sarça ardente. Mas como o nosso tempo já estourou, nós vamos falar disso na segunda parte do programa. Não saia daí, no minuto estaremos de volta.